Olá, como vai? Olha só, estou aqui com MX Linux, última versão, e eu dei uma personalizada nela aqui e ficou muito linda, viu? Ficou muito legal. Essa distro dá para explicar por que ela está no topo no site distroat.com. Olha, eu vou falar um negócio para você. Essa distro, tudo funciona. Eu não conheço nada, nenhum aplicativo que você não consiga, para Linux, é claro, né? Que você não consiga executar aqui no MX Linux. E é um sistema muito personalizável. Eu estou usando aqui o KDE. Você pode observar que eu coloquei atalho aqui na área de trabalho de vários aplicativos e garanto a você que todos os aplicativos trabalham com maestria, trabalham perfeitamente. Baixei essa modificação aqui para ficar parecido com o Windows 11. Mesmo com a personificação aqui, todas as ferramentas do MX Linux trabalham perfeitamente. Você pode vir aqui em todos os aplicativos e aqui você encontra os aplicativos que a distro traz. E eu vou te falar uma coisa. Essa distro você pode, se desejar, personalizar ela e criar a sua própria distro. Você pode usar para isso o MX Snapshot. Você vem aqui em MX Ferramentas, olha só, e aqui você vai encontrar todas as ferramentas que o MX Linux disponibiliza aqui na distro. Como eu disse, você pode gerar uma ISO personalizada com essa ferramenta MX Snapshot. Ele traz também o criador de USB, você baixa a sua ISO, você cria o seu pendrive executável por meio dessa ferramenta. Você também encontra a ferramenta de instalar os codecs multimídia, o Conk, que é isso aqui da área de trabalho, você também gerencia por aqui. E na realidade, também você consegue formatar o seu pendrive USB por meio daqui. E outra ferramenta interessante que é o MX Gestor de Software. Você clicando aqui, essa é a loja do MX Linux. Você pode baixar os seus aplicativos por meio aqui do gestor de software do MX Linux. Bem legal. E por ser o KDE, você tem aí um ambiente de trabalho bem personalizável. Você pode observar que o padrão dele é um KDE bem simples aqui, mas você pode modificar isso e alterar aqui o menu iniciar, parecido aqui, por exemplo, no caso aqui eu coloquei o menu 11, que é o menu que se parece com o Windows 11. Bem legal. Suporte a impressoras. O MX Linux é muito fácil de instalar qualquer impressora nele. Já vem aqui com o HP Lip. Esse aplicativo você pode baixar aqui quando você baixa ele por padrão. Quando você baixa ele sem modificações, você tem que instalar alguns aplicativos extras. No caso aqui você instala o Synaptic, você pode buscar ele no gestor de software, você vai encontrar lá o aplicativo, você baixa. E aqui, por meio do Synaptic, você consegue instalar muita coisa. O HP Lip, por exemplo, você pesquisa aqui e você já vê ele aqui. O HP Lip GUI é essa ferramenta, essa aqui, que você precisa para gerenciar a sua impressora HP. Certo? Você consegue fazer isso por meio do Synaptic. O Webcamoid, ele já traz instalado aqui, é uma boa ferramenta de webcam. Tá? Instalei aqui o OBS Studio. Você pode instalar aqui por meio do gestor de software. Aqui, ó. Você pode instalar aqui vários aplicativos que você não instalaria diretamente pelo gestor de software, como por exemplo, o Visual Studio Code. Você pode pesquisar aqui, ó,
E você pode observar que você encontra ele aqui na loja. Foi o que eu fiz, instalei ele por meio da loja. Várias outras distros que tem por aí você tem que baixar no formato Snap ou no formato .deb separado da loja. Você não consegue achar na loja. No caso aqui, bem simples. Você também instala aqui o Chrome por meio da loja. É só digitar Chrome aqui, ó. Você pode ver que ele está aqui. No caso aqui ele já está instalado. Mas você encontra bastante coisa. É por esse motivo que o MX Linux está ficando tão popular no mundo. Porque é uma distro muito fácil de usar. Muito legal. Lembrando que o carro-chefe do MX Linux não é o KDE, é o XFCE. Certo? É um ambiente simples. O KDE ele já é um ambiente que você consegue fazer muita coisa. Você consegue modificar do seu jeito. Eu prefiro o KDE do que o XFCE. Mas o MX Linux com o KDE não deixa a desejar, não falha em nada. Que muitas vezes você fala assim, puxa vida, mas como o carro-chefe do MX Linux é o XFCE, possivelmente os outros ambientes não vão ser tão legais, não vai ser tão completo, vai ter problemas. Mas engano seu, o KDE se adaptou perfeitamente ao sistema e roda muito bem. Bem legal. Papéis de parede aqui do MX Linux KDE, vem uns já instalado no sistema, mas você consegue, por isso que eu gosto do KDE, porque você consegue baixar mais aqui por meio daqui, ó. Você pode vir aqui e você pode procurar aqui vários papéis de parede para sua distro e instalar diretamente aqui por meio do desktop. Se você quer um sistema que se pareça aí com o sistema da Microsoft, você consegue. Se você quiser parecido com os da Apple, você também consegue. Então aqui você pode personalizar do jeito que você bem entender. É um ambiente de desktop muito personalizável, bem personalizável, certo? E aí eu deixei ele bem caprichado aqui. Eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu fiz aqui com o MX Linux, porque você às vezes fica em dúvida sobre o sistema. Você vê lá no site oficial aqui, ó. Vamos ver aqui o MX Linux KDE para você ver como é que é. Olha, KDE, por exemplo, vamos lá. Aqui é o XFCE. Aqui no KDE você vê por alto, você não vê muita coisa, mas quando você baixa, aí você vê como o sistema aceita as personalizações do ambiente de desktop. Porque muitas vezes você baixa uma distro e instala um outro ambiente e sempre tem um probleminha, causa um probleminha com respeito ao ambiente principal da distro. No caso aqui, você pode ficar tranquilo que o MX Linux ele realmente aceita o ambiente e se adapta 100% ao ambiente. Você consegue fazer tudo com o ambiente que você instalar aqui, certo? Então é isso, esse é o meu MX Linux, última versão, baseado no Debian 11, e eu fiz esse vídeo só para mostrar para você como nós temos distros Linux maravilhosa, e MX Linux é uma delas, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Ativando o sininho, você é o primeiro a receber as notificações, certo? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para os seus amigos aí no WhatsApp. É só assim que você, como eu, que gosta do Linux, vamos ter a oportunidade de ver o Linux crescer. A gente falando de amigo para amigo, tá? Não é à toa que esse canal se chama Tico Fã Linux. Por quê? Porque há 20 anos eu sou fã do Linux. E eu acho que você também é fã. Então, faça isso e você ajuda não só a mim, mas a comunidade Linux. Então é isso, eu agradeço e espero você num próximo vídeo. Um grande abraço.